vamos lá, Jonas 1, do 1 ao 12, amém? Ó, minha oferta, tinha esquecido já. Amém. Querido, nós estamos na série Vivendo de Propósito. Quem está gostando das palavras de propósito aí? Amém? Eu te confesso que é uma área que eu fui muito tratado. Alguns anos atrás eu fui muito, mas não é pouco não, fui muito tratado nessa área. Pensa um homem que não aceitava o propósito de Deus para a vida dele, era eu. Toda vez que Deus mostrava o propósito, eu falava assim, não, está errado, Deus, o senhor vai lá, o senhor desenha outro, aí o senhor me traz, se eu aceitar, daí nós vai. Eu queria muito negociar o meu propósito com Deus. E eu teve um tempo que eu falava assim, eu faço tudo na igreja, qualquer coisa, menos falar de Jesus para uma pessoa, menos convidar uma pessoa para ir na igreja, menos falar do amor de Deus para ela. É isso aí não, isso aí eu não nasci para isso. Cansei de falar isso, querido, cansei de falar isso. E depois, quando eu fui entender que o propósito de Deus para nós é exatamente esse, aí você chega numa seguinte decisão: ou eu vivo no propósito, ou eu vivo na necessidade, ou eu vivo uma vida toda destruída, toda bagunçada. E era assim a minha vida, destruída, desajeitada, desalinhada, nada dava certo, nada ia bem, tudo dava errado, até o que dava certo virava errado depois, porque não tinha um alinhamento com o propósito. E quando nós começamos a entender isso, eu costumo dizer assim, você entender o propósito é um passo, você se alinhar com o propósito é outro, segundo passo, e você caminhar no propósito é o terceiro, o mais difícil, mas também o mais prazeroso. Porque quando você começa a viver no propósito de Deus, aí não é mais você quem vive a sua vida, aí é Deus quem vive a sua vida por você. Amém? Vamos falar um pouquinho de Jonas hoje. O tema da ministração de hoje é: não fuja do seu propósito. Gostei do peixe ali. Top. Amém? Jonas 1, do 1 ao 12. A palavra de Yahvé veio a Ioná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe em amarelo, descendo para a cidade de Jopé, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. E, de fato, jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu, e qual a tua ocupação? De onde vens, e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu, e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste?
porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. E aí depois, se a gente continuar lendo, a gente vai entender o que aconteceu com Jonas, Cabalei, enfim. Mas até agora a gente vai ler aqui. Quem era Jonas? Eu fui hoje pesquisar sobre isso. Às vezes a gente olha a história de Jonas, a gente vê só como uma desobediência por não ter ido para um lugar. Mas eu fui entender o porquê dessa desobediência. Ela tinha um motivo. E fui pesquisar quem era Jonas. Jonas era um profeta hebreu, filho de Amitai. E veio da aldeia de Zebulon, que viveu durante o reinado de Jeroboão. Depois eu fui pesquisar também o porquê da cidade de Nínive. Por que Deus estava mandando ele lá para a cidade de Nínive? Era uma cidade que vivia em constante guerra. Eles causavam muitas guerras, eles criavam guerras. Era aquele povo, lá no Paraná a gente chamava de povo briguento, né? Sai na rua com o objetivo de arrumar briga, não sai para outra coisa não ser isso. E o povo de Nínive era dessa forma. Era uma cidade muito sangrenta, e o profeta Naum descreveu. Estão me ouvindo? Oi, voltou. O profeta Naum descreveu a cidade de Nínive da seguinte forma: cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Ou seja, era um lugar ruim. Ruim. Consegue imaginar um lugar ruim? Nínive era um lugar ruim, de pessoas ruins. Eu imagino que Nínive era um lugar de destruição, porque se eles viviam em constante guerra, eles tinham destruição também na cidade, apesar de ser uma cidade muito grande. E quando você vai pesquisar que cidade hoje está sobre a localização onde era Nínive, é o Iraque. É a cidade de, cadê aqui? Mossul, no estado de Ninawa, no Iraque. Eu acho que a gente não precisa falar nada sobre o Iraque, né? Só da gente pensar, a gente já lembra, né? De tudo que aconteceu e de tudo que acontece ainda no Iraque. Então, podemos dizer que continua sendo Nínive ainda, amém? Porque continua cometendo as mesmas coisas que cometia naquela época. Talvez um pouco diferente, né? Talvez hoje um pouco menos, teve um período de um pouco mais, mas é esse lugar. E aí eu fui falar assim, bom, se ele não foi para Nínive, beleza, era um lugar de guerra, um lugar ruim, né? Tá, mas por que ele foi para Tarsis? Por que ele foi para Tarsis? E aí eu fui entender. Tarsis hoje, eles não têm uma localização correta, mas ela está basicamente em cima da Espanha. A Espanha está sobre Tarsis. O mar Mediterrâneo, Tarsis, ele era banhado pelo mar Mediterrâneo. E o local onde Jonas estava indo ficava a 16 quilômetros da praia. Eu falei assim, pô, brincadeira, né? Ele foi bobo, né? Deixou de ir para um lugar de guerra para ir para um lugar de praia. Hoje a Espanha está sobre esse lugar. E quando a gente olha também diferenças de Espanha para Iraque, a gente entende que é um país abençoado. Amém? Quem concorda? Um país próspero, um país abençoado, igual era Tarsis na época, né? Mas o que eu quero falar para vocês? Por que Jonas não foi para Nínive? Não foi só porque ele queria um lugar melhor para viver. Eu até acredito que ele nem olhou para isso. Nós olhamos agora, né? Poxa, Espanha, Iraque, não, vou para a Espanha, né? Quem de nós aqui iria para o Iraque se o Senhor mandasse? Não é? Quem de nós iria?
Mas para a Espanha, quem não iria? Não é? Mas Jonas, ele não foi para Nínive porque ele não concordava com pregar para aquele povo. Jonas, ele olhava para aquele povo de Nínive e ele condenava. Qual que era a visão que Jonas tinha do povo de Nínive? Que eles deviam morrer, mas que não devia ser falada a palavra de Deus para eles. Então Jonas, quando a gente olha para a história dele, a gente pode dizer o seguinte: ele teve duas desobediências. Primeiro, ele não foi, que ele poderia ter ido para Nínive e ter ficado quieto, não ter falado do amor de Deus para ninguém, não ter pregado para ninguém, mas ele não foi. A segunda, ele não concordou com o propósito de Deus. O propósito de Deus era pregar para aquelas pessoas, era salvar aquelas pessoas. Jonas não concordava com isso. O que Jonas queria era ver aquele povo morto. O que Jonas queria era ver aquele povo pagando pelos seus pecados. Jamais passou pela cabeça de Jonas aceitar de chegar lá e pregar para assassino, para sanguinário, para quem rouba. Jonas não aceitava isso. Jonas, ele queria ser um pregador, porque Jonas era um profeta, mas ele queria fazer isso só para quem? Para pessoas boas. Ele não queria fazer isso para quem precisava. Ele queria escolher quem poderia ouvir do amor de Deus. Ele queria escolher, e ele escolheu. Quando ele deixou de ir para Nínive, ele escolheu. Ele falou assim: não, o povo de Nínive não merece Deus. Por o povo não merecer, eu não vou para lá. E ele não foi. E aí a gente conhece a história do que aconteceu com Jonas. A gente vai falar aqui mais para frente. Mas quando nós pegamos o momento de Jonas, quando ele disse não para o propósito de Deus, nós trazemos isso para os dias de hoje. E aí nós entendemos que por alguns momentos nós fazemos a mesma coisa que Jonas. Por algum momento nós escolhemos o que nós queremos fazer e o que nós não queremos fazer. E muitas vezes nós escolhemos abrir mão do propósito para fazer aquilo que é interesse a nós e não o que é interesse a Deus. E aí, ao invés de nós mudarmos o barco, nós usamos desculpas, né? Desculpa para não cumprir com o propósito. Eu coloquei algumas aqui. Qual que é a primeira desculpa? Eu não tenho tempo de servir. Quem já ouviu isso? Eu já falei isso. Eu não tenho tempo de servir. Não, pastor, não dá. Não dá, eu trabalhei a semana toda, eu viajei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não dá. Eu estou em casa, mas eu não vou servir, não. Não tenho tempo. Segunda, não tenho tempo de visitar ninguém. Existem pessoas precisando de uma visita de apoio, uma visita muitas vezes só para você chegar lá e falar assim: eu te amo. Ou então você fala assim: Deus te ama. Eu vim aqui só para te dizer isso. Eu já preguei aqui uma outra vez que a gente pode mudar a vida de uma pessoa com um simples eu te amo, ou com um simples Deus te ama. E a gente usa: eu não posso visitar, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho meus afazeres, eu tenho que cuidar do emprego que Deus me deu e do dinheiro que Deus me deu, então eu não tenho tempo para cuidar de pessoas. Terceiro, eu já falei isso, além de ter falado as outras coisas também. Pastor, só quero congregar. Servir não, só congregar. A igreja para mim, ela é um lugar só para congregar. Não quero me envolver, não quero servir, não quero fazer nada. Essa é uma outra desculpa que nós damos. Outra desculpa: não, quero ser líder, mas não vou cuidar de ninguém. Quero liderar. Me dá alguma coisa para mim liderar aí, pastor, que eu não preciso cuidar de ninguém. Se tiver que mexer com pessoas, esquece, já não é comigo. Só que nosso propósito com Deus é diferente. Amém? E tem uma que eu acho que é uma das mais graves. Quando Deus fala assim para você: vai lá, fala para o Wesley lá que ele é lindão, que eu amo ele. Aí eu falo: não, Deus, o Wesley não. Eu não gosto dele, por que eu vou lá falar com ele? O senhor sabe que eu não gosto dele, e o senhor sabe por que eu não gosto dele. Lembra aquele dia que ele falou mal de mim? Então eu não gosto dele, eu não vou. E nisso nós vamos negociando o nosso propósito.
Eu te amo, viu? Eu gosto de você, tá? O Wesley já é praticamente um filho já. Acho que a gente está mais de 2 anos discipulado, né? Amém. Quando terminar o discipulado, ele já vai ser ungido pastor. Muitas vezes nós fazemos isso, querido. Nós pegamos o nosso propósito e deixamos de lado, em troca de coisas pequenas, coisas medíocres, coisas que nos afastam de Deus. E o que é pior, como o pastor pregou semana passada, coisas que nos afastam de Deus e que nos colocam na fila da necessidade, por estarmos fora do propósito de Deus. E o último é um que eu tenho ouvido muito, mas muito mesmo, e tem nos preocupado, e eu vejo muitos pastores falando sobre isso. Surgiu uma onda no Brasil, uma desculpa que o diabo criou, chamado: pastor, eu não posso fazer nada na igreja porque eu preciso de tempo de qualidade com a minha família. Eu preciso de tempo de qualidade com os meus filhos, então, por conta do tempo de qualidade, eu não vou poder servir na igreja, não vou poder cuidar de outra pessoa, não vou poder fazer isso, ou poder fazer aquilo, porque Deus manda eu cuidar da família. Amém? Manda. E é um mandamento nosso, principalmente para nós como sacerdotes da casa. Mas eu não posso negociar o meu propósito por conta disso. Querido, não existe tempo de qualidade dentro de um barco no meio da tempestade. O tempo de qualidade com a família está dentro do seu propósito. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é: filho, vem cá, vamos ter um tempo de qualidade. Como, pai? Servindo a Deus. Vamos ter um tempo de qualidade, cumprindo o propósito. No meio da tempestade, não tem como você ter um tempo de qualidade com seus filhos. Amém? Todo propósito, querido, está relacionado a servir pessoas. Jonas foi chamado para servir pessoas, e Jonas resolveu mudar o caminho, resolveu sair do propósito dele. E hoje a gente tem falado aqui há muito tempo, não é só nessa série, mas a gente teve outras séries que a gente falou muito sobre servir pessoas. Como que nós servimos a Deus? Servindo pessoas. Servindo pessoas. Essa semana eu fui fazer uma viagem aqui perto, e eu tenho um grande amigo meu, amigo mesmo, cara que ele é da igreja católica, ele cuida do dízimo lá, um cara muito bem relacionado com a igreja católica, é um grande amigo mesmo. E eu chamei ele para ir junto, para a gente dar uma volta tal, e colocar a conversa em dia. E aí eu estava falando para ele, falei assim: cara, Deus nos serviu, quem concorda comigo que Deus nos serviu com Jesus? Amém? O que é que Jesus nos serviu na cruz? Salvação, cura, libertação, amor, prosperidade, paz. Ele pegou o que ele tinha? Seu único filho, e nos serviu com ele. E aí, quando nós entendemos que o nosso propósito é servir pessoas e cuidar de pessoas, nós fazemos como Jonas, fala assim: não, eu não vou nesse navio, eu vou no outro. Eu não vou para o Iraque, eu vou para a Espanha, eu quero praia. Deus já me prosperou, agora eu vou pegar o que Deus me deu e vou para a praia. Antes de você chegar na praia, a prosperidade já acabou, a riqueza já era. Que é assim que funciona. Amém? Estão comigo? Agora vamos ver aqui sobre o arrependimento de Jonas. Em Jonas 2, do 1 ao 3. Querido, nós temos que entender uma situação. Nós fomos chamados para servir a Deus, servindo pessoas, e não chamados para julgar pessoas. Nós temos que entender que nós temos que falar do amor de Deus para aqueles que Ele colocar em nossa frente, independente de quem seja, independente de quem é. Eu falo que no meio do propósito não existe pessoa boa ou pessoa ruim para você falar do amor de Deus. Não existe pessoa que você gosta ou que você não gosta. Existe pessoa para você cumprir o seu chamado.
E nós temos que entender o seguinte: se eu tenho um chamado para cumprir, quanto mais oportunidade Deus colocar na minha frente, para que eu possa cumprir o meu chamado, eu vou fazer, porque eu quero estar dentro do meu chamado, eu não quero sair fora do meu chamado, eu não quero desviar a minha rota, eu não quero praia, eu quero guerra, porque quando eu estou na guerra, dentro do meu propósito, a guerra vira paz. Quando eu estou na praia, fora do meu propósito, a praia vira guerra. E muito menos ser engolido por uma baleia, né? Vamos lá? Jonas 2, do 1 ao 3. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Eloí, Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento. E tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Vamos aqui agora em Jonas 3, do 1 ao 6, o cumprimento do propósito. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez, com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que ela chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, clamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano, por uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também do pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Amém, querido? Esse aqui é um outro ponto que a gente tem que entender, que é o ponto que nos faz bem, né? O que aconteceu? Jonas reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que ele trocou o propósito de Deus por algo que ele achava certo. Segundo ponto, teve um arrependimento genuíno. E quando há um arrependimento genuíno de algo que você fez, principalmente quando você sai do seu propósito e você se arrepende genuinamente, Deus te dá a oportunidade de você novamente se alinhar com o seu propósito e você viver ele. E quando Jonas entende que ele precisava cumprir o propósito dele, o que acontece com Nínive? Uma cidade toda é transformada pelo amor e pela graça de Deus. O rei se rendeu. O rei se rendeu. Amém? Imagine hoje se chegasse um pregador lá no Iraque lá, e falasse do amor de Deus numa proporção tão grande, que os generais, acho que é general, lá não é rei, né? Nem sei o que manda lá. Se todo aquele povo se rendesse para Deus. Imagine o tamanho de um propósito de um homem desse. Mas eu vou te falar uma coisa: não fuja do seu propósito. Sabe por quê? Talvez tenha uma pessoa que nem te conhece ainda, que ela está esperando você cumprir o seu propósito, para que ela possa conhecer o amor de Deus. Talvez tenha pessoas que você nem sabe que existam, que estão esperando você cumprir o seu propósito, para que elas possam conhecer o amor de Deus.
Quando nós deixamos de cumprir o nosso propósito, querido, a gente não sabe quem são as pessoas que nós vamos chegar. Nós não sabemos quem são as pessoas que nós vamos atingir, mas Deus sabe. Deus sabe. Talvez se nós soubéssemos, ou a gente agiria ou não, né? Assim como Jonas, não, esse não merece. Não, esse não. Esse não. Aquele ali não, aquele ali eu vou. Ou então talvez nós iríamos com mais força, com mais dedicação, mas Deus conhece nosso coração. E Deus nos dá um livre-arbítrio, viver ou não viver o propósito. Amém? Glória a Deus. Estão comigo aí? Vamos falar aqui para a gente encerrar de 3 pontos para aprendermos com Jonas. Primeiro, não fuja do seu propósito. Querido, não tente negociar com Deus aquilo que é inegociável. Não tente negociar com Deus aquilo que é inegociável. Eu costumo fazer uma narrativa bem simples em relação ao propósito. Eu falo o seguinte: o propósito é um alinhamento espiritual. A sua vida é um alinhamento pessoal. Então, você tem 2 alinhamentos para você fazer, e você escolhe o qual. Você fala assim: não, eu vou me alinhar aqui, ó, eu não vou viver o meu propósito, esse negócio de servir em igreja não é comigo, cuidar de pessoas não é comigo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou me alinhar aqui, e aí a hora que sobrar um tempinho, eu vou lá no espiritual e dou uma forcinha lá de vez em quando. Querido, eu fiz isso. Eu te confesso que eu vivi os piores anos da minha vida, em todas as áreas, principalmente na área financeira. Nunca dei certo. As coisas começavam a dar certo, dava errado. Começava a dar certo, errava. Começava a dar certo, errava. Por quê? Porque para começar a dar certo eu me achegava a Deus. Quando as coisas começavam a alinhar, eu usava aquilo que Deus estava me dando para não servir. E aí as coisas despencavam. E chegou um momento que eu entendi diferente. Eu falei: eu não tenho que me alinhar no pessoal. Eu tenho que fazer um alinhamento espiritual. E nós passamos lá em casa a alinhar toda a nossa vida dentro de um propósito. Toda a nossa vida dentro de um propósito. Esses dias, a minha sogra está aí. Dá um alô aí, sogra. Pastora Leia, amém? Veio passar uns dias com a gente. Nós estávamos lá em Cuiabá, e aí ela perguntou se a gente ia vir embora no domingo, né? A gente foi lá para o meu filho participar de uma corrida. E aí o meu do meio falou assim para ela: não, vó, nós temos que ir embora. Nós temos que estar no culto. E nós temos que chegar cedo, 1 hora antes, porque nós somos exemplo, nós não podemos deixar de chegar na hora. Ele tem 12 anos, gente. E isso não é nada imposto, mas é algo vivido. Não sou eu quem vivo o propósito lá em casa, somos nós como família que vivemos um propósito lá em casa. Então, quando nós começamos a entender isso, o que acontece? Quando você alinha a sua vida com o seu propósito, não é mais você quem cuida das suas coisas, é Deus. Você quer ver um negócio que acontece? Eu já volto aqui. Começo de ano a gente fala assim: bom, eu vou fazer os planos, eu vou fazer os projetos, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer no ano de 2023. Bom, então eu quero trocar de casa, quero trocar de carro, quero ganhar mais, quero estudar, blá, 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 quero emagrecer, né? Eu nem tento de emagrecer porque eu não dou conta. É muito sofrimento emagrecer, não dá certo não. Não é, velho? Então é muito sofrimento, não. A gente faz esses projetos, e é normal, e é certo, e nós devemos fazer. Eu faço. Onde é que está o nosso erro? Quando nós pegamos esses projetos e começamos a viver em cima deles. Quando eu pego o meu projeto de uma casa nova, de um emprego melhor, de um salário melhor, de poder crescer profissionalmente, eu começo a viver em função disso. E aí você começa a fazer assim, você está na linha de propósito, aí você pega os seus sonhos, os seus projetos, você começa a fazer aquela curva bem suave assim. Quando você vê, você saiu do seu propósito e você está mergulhado naquilo que você planejou. E aí o que Deus faz? Ele fala assim: meu querido, aí é você, aí não é eu. Aí ele tira a mão. Quando ele tira a mão, o que acontece com a gente? É como se estivesse num balanço, né? Ele está segurando lá em cima, ele tirou a mão,
vai lá embaixo. E como é que a gente deve fazer, Jefferson? É assim, eu tenho os meus sonhos, cada um de nós aqui tem, nós temos os nossos projetos, nós sabemos onde nós estamos e aonde nós queremos ir, amém? Amém? Temos isso, não temos? Mas o meu foco tem que estar onde? No meu propósito. O que é que vai fazer com que essas coisas deem certo? Eu viver o meu propósito. Porque quando eu vivo o meu propósito, quem cuida dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus objetivos, não sou mais eu, é Deus. Quando eu sonho o sonho de Deus, Deus sonha os meus. Aí você fala assim, então você quer dizer que não precisa nem trabalhar mais. Não, você vai trabalhar, você vai continuar tendo a tua vida normal. Mas se uma hora você tiver que escolher entre você trabalhar e entre você servir a Deus, a minha decisão já está feita. Eu vou para o meu propósito. E quando eu alinho, quando a minha vida está alinhada no propósito, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia no Senhor teu Deus sobre todas as coisas e tudo vos será. Querido, se Deus tem um propósito para nós, quem sou eu para não confiar nele? Se Ele é o perfeito em tudo que Ele faz, quem sou eu para questionar Ele? O que eu tenho que fazer? Entrar de cabeça e vou lá, vou viver o meu propósito. Há um tempo atrás, aí eu fui ser contratado por uma empresa, a empresa me chamou, me levou lá para o Rio Grande do Sul e tal, e aí estava junto com o dono, com os diretores lá, e o pessoal, não, a gente quer te contratar, que você faz um trabalho que a gente gosta, tal. Eu falei, não, beleza, vamos acertar. Aí ele falou assim, só que aqui é o seguinte, ele falou, o dono, eu gosto que o vendedor meu fique no mínimo 20 dias fora de casa. Eu falei, não, para mim não serve. Eu falei, eu não quero. Ele falou, mas você já veio aqui? Eu falei, não tem importância, eu volto, aí do jeito que eu vim eu volto, eu não quero. Ele falou, por que você não quer? Eu falei, se você quiser me contratar, eu saio na segunda e eu volto na sexta. Eu falei, se eu estiver lá em Sinop, na sexta-feira, e na segunda eu tiver que voltar lá para Sorriso, que dá 80 quilômetros, falei, eu vou para minha casa, eu vou estar no sábado e no domingo com a minha família, eu vou estar no sábado e no domingo com o propósito que Deus tem para mim, na segunda-feira eu volto. Falei, se você quiser me contratar, é dessa forma, se não for assim, eu não quero. Aí eu perguntei para ele, o que é que você quer na sua empresa? Alguém que tem um propósito para viver e que sabe o que quer, ou alguém que não sabe o que quer e fica batendo cabeça? Ele falou para mim, você é o primeiro que eu vou contratar dessa forma. E aí, queridos, eu faço isso, eu não viajo fim de semana, eu viajo de segunda a sexta, agora com os GC de segunda a quinta, nas quintas eu estou em casa. Você sabe o que Deus fez? Deus nos deu tanta estratégia para trabalhar, que tem horas que a empresa fala assim para mim, Jefferson, você não viaja. O que acontece? Eu falei, não preciso viajar. Mas por quê? Eu falei, porque as empresas que eu abri vendem para mim. Querido, as coisas começam a acontecer de uma coisa natural, sabe? Sem forçar, sem nada. Nós temos em Mato Grosso aqui hoje mais de 2 anos na minha região que eu não tenho um cliente que fica devendo 1 centavo. As coisas vão acontecendo, vão fluindo. Mas eu fico de segunda a sexta-feira viajando se for preciso. E quando chega no sábado, se tiver que vir aqui para pintar a calçada, igual a gente pintou ontem, eu venho, porque eu preciso servir, eu preciso cumprir com o meu propósito. A minha vida está no meu propósito, não está no meu trabalho. O meu trabalho é consequência do meu propósito. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Não existe hipótese nenhuma nesse mundo de vivermos o que Deus tem preparado para nós, sem estarmos alinhados no propósito. Eu ouvi muito uma frase, eu quero viver no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o propósito. Amém? Segundo ponto, obediência. Quem determina o lugar que você vai viver seu propósito é Deus. Melhor é viver o propósito em Nínive do que fora do propósito em Tarsis. Dentro do propósito não há necessidade, querido. Dentro do propósito há provisão. Mas o propósito é lugar de obediência. A sua obediência em Deus vai ser testada a todo momento. A todo momento Deus vai estar testando a sua obediência nele em relação ao seu propósito. Nós temos que estar alinhado, sabe?
Pegar o propósito ali e sentir prazer em viver ele. Sentir prazer em estar, sabe, vivendo dia a dia, em poder estar falando do amor de Deus para as pessoas, poder estar fazendo a diferença na vida de pessoas, poder estar crescendo, poder estar ajudando, poder estar servindo. Isso é prazeroso demais. Terceiro e último, corrija a sua rota e volte para o propósito. Foi isso que Jonas fez. Jonas reconheceu que ele deixou o propósito de lado. Jonas pediu perdão, houve um arrependimento, e Jonas teve a segunda chance. Jonas teve mais uma oportunidade de viver esse propósito. Eu e você, nós sabemos do chamado que Deus colocou em nós. Nós sabemos das habilidades que Deus colocou em nós. Nós sabemos do dom que Deus colocou em nós. Nós sabemos. E aí? Ao invés de estarmos servindo a Deus, servindo pessoas com aquilo que Ele já nos deu, com os dons, com as habilidades, nós estamos fazendo o quê? Muitas vezes trocando por uma necessidade, trocando por algo que não vai nos levar ao nosso propósito nunca. Se coloque em pé, querido. Em 2005, 2006, falaram assim para mim: você vai ser um pastor que vai cuidar de pessoas. E eu falei para o pastor que falei isso, eu falei: pastor, está amarrado em nome de Jesus, o senhor leva isso para lá, isso aí não é para mim. Eu não aceitava. E outros pastores, em outros momentos, que não se conheciam, chegavam em mim e falavam: cara, você tem um chamado, você tem que cumprir esse chamado. Eu falava: não, eu não tenho que cumprir esse chamado, meu chamado não é para ser pastor, meu chamado é para ser mantenedor. Eu não entendia nem o que era chamado e o que era vocação, o que era propósito. Eu simplesmente negava, eu não aceitava. Não aceitava. Quando foi um dia em 2017, Deus falou muito forte comigo, que Ele tinha um propósito em nossas vidas, e que o nosso propósito era servir pessoas. E eu vou te falar, querido, até aquele dia nós tínhamos uma casa fechada para pessoas. Daquele dia em diante nós passamos a receber tanta gente em casa, ajudar e aconselhar. E às vezes acordar, a gente foi liderar uma equipe de jovens, a gente acordava de madrugada com um casal brigando aqui, corria lá para acudir, depois corria ali, corria lá. A gente começou a viver o propósito. Quando o pastor Cris nos chamou para um treinamento pastoral, eu e a Cláudia, nós falamos assim: cara, nós estamos vivendo o propósito, porque nós estamos indo para o chamado que Ele tem para nós. Nosso chamado é esse, o chamado pastoral, para cuidar, para aconselhar, para trazer para perto, para ajudar a se levantar, para ajudar a se reerguer, a se entender dentro do Evangelho. E aí, quando nós aceitamos esse chamado, e quando o pastor Cris nos chamou para esse treinamento, para esse período de discipulado pastoral, a gente começou a viver isso. Eu falava assim para a Cláudia: é algo muito prazeroso você falar assim: eu estou vivendo hoje dentro do propósito que Deus tem para mim. Só que viver dentro do propósito, querido, é um alinhamento diário. Todos os dias você tem que estar lembrando disso. Todos os dias você tem que estar falando assim: Pai, aonde eu estou pisando fora? Senhor, o que eu estou deixando de fazer? Aonde eu estou dando brecha para sair do meu propósito? Aonde eu estou errando? Aonde eu preciso corrigir? Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero o que eu desejo para mim. Aquilo que eu desejo para mim, eu não quero eu ter que conquistar. Eu não quero eu ter que correr atrás. Eu não quero que seja pelos meus braços, mas eu quero que seja pelas tuas mãos. E quando nós vivemos o propósito, é isso que acontece em nossas vidas. Vem pelas mãos de Deus. O fardo se torna leve. Então nessa noite, o pessoal vai cantar uma música.
Enquanto eles cantam, eu quero que você olhe a Deus e medite como é que está a sua vida diante do propósito que Ele tem para você. Como é que está aqueles dons que Ele deu para você usar com pessoas e você não tem usado? O que você tem feito do seu tempo que você não tem servido, que você não tem se dedicado, que você não tem se envolvido na obra? Nós negociamos um propósito por tão pouco, querido. Muitas vezes negociamos o propósito simplesmente para ficar em casa sem fazer nada. Falamos que é tempo de qualidade, mas não é. Entenda uma coisa: tudo que Deus tem para você, tudo que Deus já prometeu, tudo que Ele já preparou e tudo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, o acesso para tudo isso é você viver o propósito de Deus. O acesso para tudo isso é você estar vivendo aquilo que Deus tem para você. Feche seus olhos. Enquanto o pessoal canta, tenha um momento seu com Deus. E se você precisar pedir perdão, se você precisar chorar, se você precisar falar: Deus, me perdoe, Pai, eu quero voltar para o propósito. Ora agora é seu momento com Ele. Tem esse alinhamento, tem esse ajuste com Deus. Suba-te nossa adoração, dia e noite, 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 dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, oh, tu és digno de tudo, Ele é, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Pai, oh Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e nós queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai, para cada um de nós. Nós queremos viver o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Viver cada momento daquilo que o Senhor já preparou, daquilo que o Senhor já desenhou, daquilo que já está arquitetado por Ti, Pai. Que possamos, ó Deus, ter a confiança de viver no Seu propósito, sem questionar se é bom para nós ou se não é bom para nós. Que possamos ter a confiança, Pai, de viver exatamente tudo aquilo que o Senhor fizer, porque se vem de Ti, nós temos a certeza que é o melhor para nossas vidas. Se vem de Ti, nós temos certeza que é o melhor para nós, Pai. Por mais que muitas vezes nós não compreendamos, Senhor, mas nós cremos, ó Pai, e nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade sobre nossas vidas, Deus. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és magnífico, Tu és majestoso, Pai. Deus, que as nossas vidas possam estar totalmente alinhadas no espiritual e no propósito, que possamos ter uma vida plena, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que cada um de nós aqui possa ter experiências nessa semana contigo, por viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém?
Glória a Deus.